Oi, maravilhosa! Que a vida de Deus esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa nessa sexta-feira e nesse final de semana que acaba de começar. Continuando aqui no livro dos Salmos, nós vamos até o Salmo 150, que é o último salmo. Então, cada dia a nossa reflexão vai ser baseada em um dos capítulos de Salmos. Hoje nós vamos refletir no Salmo de número 2. E é, na verdade, um cântico que exalta a soberania de Deus e a supremacia de Cristo como Rei dos Reis. Esse salmo nos mostra a futilidade das nações que se opõem ao plano divino e nos lembra que a vitória de Deus é certa. Então vamos agora entender um pouquinho mais e compreender também como isso impacta a nossa vida hoje e como também podemos nos posicionar diante dessa verdade. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Aqui nós vemos um cenário onde as nações e seus líderes se levantam contra Deus e contra o seu ungido, que é Cristo. Esse salmo ele faz menção a Jesus Cristo, como eu disse anteriormente, para contextualizar. Então aqui os líderes se levantam contra Deus, contra a igreja e contra Jesus, que é o Cordeiro de Deus enviado para sarar o pecado, para perdoar o pecado da humanidade. As nações, os líderes religiosos, enfim, pensam que podem desafiar a autoridade divina e se libertar das algemas que Deus colocou. Porque sim, na verdade, essas algemas não são algemas de fato, são os mandamentos. E essas pessoas, esses líderes e o mundo têm os mandamentos como algemas, como prisão. Mas na verdade não. Eles são um guia para a nossa vida, para que tenhamos uma vida abençoada aqui na Terra. A Bíblia é nosso manual de prática de vida e fé. E é nela que nós nos baseamos. Muitas nações têm o código de ética e constituição firmados em princípios bíblicos, mesmo sem saber, mesmo que nunca tenham lido a Bíblia, mesmo que não sejam cristãos, mesmo que não acreditem em Jesus. Mas em toda a constituição, em todas as nações, roubar não é legal. Mentir não é legal. Enganar também não é legal. Bater em pai e mãe não é legal. Roubar é crime, é pecado. Ou seja, são leis que aplicadas aqui na Terra são as leis humanas, mas que estão fundamentadas na palavra. Então, tudo nós vemos o dedo de Deus e em tudo nós também temos a Bíblia como manual de conduta e fé. Então, aqui os líderes, eles pensam que podem desafiar a autoridade divina quando decidem quebrar esses mandamentos e quando decidem enxergar os mandamentos como algemas. Esse desejo de rebelião contra a autoridade de Deus é evidente no mundo hoje. Muitos rejeitam os valores divinos e preferem seguir os seus próprios caminhos. Agora eu trago uma pergunta aqui para nossa reflexão. Será que em algum momento nós estamos tentando viver independente da direção de Deus? Achando que as nossas escolhas são melhores que os seus mandamentos, que os seus estatutos? Será que em algum momento a nossa mente, a nossa cabeça humana consegue trazer soluções melhores do que as que Deus tem para as nossas vidas? Eu creio que não. Deus, além de Pai, é soberano e Ele já está no futuro. Ele conhece o futuro porque Ele já está lá. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele está além do tempo. O nosso tempo, o Cronos, é diferente do tempo de Deus, o Kairos. E Ele controla tudo ao seu redor. Então Ele já sabe o que é o melhor para a gente, tanto hoje quanto no nosso futuro. Será que a nossa mente humana falha, ilimitada, consegue compreender os planos de Deus e consegue elaborar planos melhores e maiores do que os dele? Eu absolutamente acredito que não. Continuando a leitura aqui no versículo 4, diz assim: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Deus não se intimida pelas tentativas humanas de desafiar a ele. Na verdade, aqui diz que ele ri.
Ele ri porque sabe que nenhuma oposição pode prevalecer contra a sua vontade. Deus afirma aqui que já estabeleceu o seu rei, no caso, o Rei Jesus, em Sião, que representa a sede do governo divino, que é a nação de Israel. Esse rei é inabalável e seu reino é eterno. Em Salmos 33, 10 e 11 diz que o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Ou seja, em sua palavra nós sempre veremos versículos, passagens fortalecendo a divindade de Deus, o senhorio de Deus e o poder dele reinar e governar sobre tudo e sobre todas as coisas, inclusive sobre as nações. No versículo 7 diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás como vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Aqui Cristo declara o decreto de Deus. Ele é o Filho de Deus, gerado pelo Pai, e a ele foi dado todo o domínio sobre as nações. Esse domínio é absoluto e é inabalável. Jesus não apenas reina espiritualmente, mas ele tem toda a autoridade sobre a terra. E nós, como filhos que fomos adotados de um filho que era unigênito, ou seja, Jesus era o único filho de Deus, a partir do momento que fomos adotados, ele passou a ser o primogênito de muitos. Portanto, nós agora somos herdeiros. E como herdeiros em Deus, nós também exercemos poder sobre as nações. Não que nós vamos governar, claro que não. Mas em Deus nós podemos todas as coisas. E em Deus nós somos instrumentos para levar sua palavra, sua mensagem aos confins da terra, até a todas as partes do mundo. Eu, como cristã, não tenho dúvida nenhuma, e acredito que você também não tem, de que Jesus tem todo o domínio e toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Em Mateus 28, Jesus diz: foi-me dada toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Nós não tenhamos dúvida de que sim, a autoridade está sobre ele e que ele sim é o Rei das nações. Para finalizar a leitura, no versículo 10, do 10 a 12, diz que: por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem as advertências, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho para que ele não se ire com vocês e não sejam destruídos de repente. Pois num instante assente-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Esse salmo termina com um convite à sabedoria. Deus chama as autoridades e a todos nós a nos submetermos ao seu Filho, ou seja, Jesus, e para que nós possamos também nos render ao seu senhorio. Beijar o Filho significa honrá-lo, reverenciá-lo e reconhecer que ele é soberano. Aqueles que fazem isso encontram refúgio em Cristo e sim, são bem-aventurados, ou seja, são abençoados. E para fechar aqui, eu trouxe um versículo que está em Isaías 55, só para fortalecer o que a gente acabou de ler. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Essa passagem de Isaías nos remete e faz exatamente uma confirmação daquilo que a gente acabou de ler no último versículo aqui de Salmos, que significa honrar, reverenciar, reconhecer Jesus em sua soberania. E aqui, em Isaías 55, o profeta diz: busquem o Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, que a gente venha reverenciar, que a gente venha honrar, reconhecer a soberania de Jesus nas nossas vidas enquanto ainda temos tempo, enquanto ainda o Senhor não volta para buscar os seus. O Salmo 2 nos ensina que Deus é soberano e que todas as nações, por mais poderosas que sejam, estão sujeitas ao seu governo. Jesus é rei, ele é ungido de Deus, isso nós não temos dúvidas. E nossa postura diante dele determinará o nosso destino, ou seja, a vida eterna ou o sofrimento eterno. Que nós possamos viver com temor e reverência, reconhecendo a autoridade de Cristo e buscando refúgio nele, porque enquanto ele não busca a sua igreja, nós podemos e devemos estar sim com a nossa vida, com a nossa fé alicerçada na palavra, porque ele mesmo diz que no princípio
era o Verbo e o Verbo era Deus, ou seja, Jesus é a própria palavra. O que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras não foi escrito por homem, foi inspirado pelo próprio Espírito, e considerando que o Espírito é parte da Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, a palavra é o próprio Deus falando conosco. Por isso eu sempre convido as pessoas a terem um tempo de devocional, a buscarem ao Senhor todos os dias, porque quando nós refletimos na sua palavra, meditamos nela e buscamos andar em santidade, ter uma vida de obediência e oração, nós sim agradamos ao Senhor. E a palavra diz que aqueles que agradam, ou seja, aqueles que obedecem aos mandamentos e às palavras do Senhor, são bem-aventurados, ou seja, benditos, são bem-sucedidos, são prósperos. E que nós sejamos essas pessoas benditas e prósperas em Deus, até a volta de Jesus, até que nós herdemos a vida eterna. Agora vamos orar? Pai bendito e amado, eu consagro esse dia em tuas mãos, que todos aqueles que estiverem ouvindo essa mensagem ou ouvirem depois, mais tarde, outro dia, que o Senhor seja com essas pessoas, que o Senhor toque no nosso coração, Deus, para que nós possamos render graças ao Senhor, para que nós possamos nos sujeitar ao senhorio de Cristo, para que nós tenhamos a palavra do Senhor como nosso manual de prática e fé, enquanto habitarmos aqui nesta terra. Que nós possamos ansiar e almejar pela vida eterna, que é o que há de mais importante nessa vida. Mas que além disso, enquanto terrenos ainda, enquanto morarmos aqui na terra, possamos viver alinhados à tua palavra, andando em obediência aos seus mandamentos e tendo o Senhor como a nossa fortaleza, que sejamos sujeitos ao senhorio de Cristo e que sejamos benditos do Senhor nessa terra, e aonde nós tocarmos, que seja abençoado, que seja liberado vida, que as nossas mãos sejam benditas, que os nossos pés sejam benditos, que a nossa boca seja bendita, que nós possamos declarar palavras de vida e que outras vidas sejam impactadas pelo poder da tua palavra através das nossas vidas, que sejamos instrumentos do Senhor. Em nome de Jesus eu oro a ti, Deus, e peço ao Senhor que derrame sobre nós mais da tua presença, mais do caráter de Cristo e mais dos frutos do Espírito, para que possamos viver uma vida mais leve e mais alinhados à tua palavra todos os dias da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu oro, e quem concorda diz amém. Se essa palavra falou com você de alguma maneira, eu peço que você compartilhe com mais pessoas, para que elas também sejam alcançadas e impactadas pela mensagem do nosso Deus. E lembre-se, coloque diante do Senhor tudo aquilo que você almeja e deseja, e se posicione para receber tudo aquilo que Ele já liberou sobre a sua vida e sobre o que Ele vai liberar também, porque mulheres posicionadas prosperam.